Oi gente, eu sou a Sarah do canal Lady Sarah, tô aqui hoje pra falar sobre Raya e o Último Dragão, um novo filme da Walt Disney Animation. Eu acho ótimo que nas últimas, 3 semanas ninguém pisou no playground, ninguém usou as áreas comuns do condomínio, mas no dia que eu decido apertar o gravar, do nada tem criança chorando. Eu não entendo. Produzido pela Walt Disney Animation e distribuído pela Walt Disney Pictures, Raya e o Último Dragão estreou dia 5 de março no Disney Plus com Premier Access. E o filme conta a história da Raya, uma princesa guerreira, de um reino chamado Kumandra, que há séculos, 5 séculos para ser mais exato, se dividiu em 5 tribos, por conta de uma grande tragédia, que foram os Drum, que foram parados pelos dragões que viviam junto com os seres humanos. Então os dragões conseguiram salvar os seres humanos, mas não conseguiram salvar a si mesmo. A única dragão que sobrou foi a Sisudato, que criou a Joia do Dragão, que foi o que salvou todas as pessoas. Joia essa que foi há pouco tempo destruída. E agora a Raya quer encontrar os pedaços dessa joia e encontrar a Sisu para poder salvar o mundo e trazer o pai dela de volta. O filme teve 2 diretores, o Don Hall, que fez parte do roteiro de A Família do Futuro e dirigiu Operação Big Hero, e Carlos Lopes Estrada, que dirigiu Ponto Cego e Summertime. E o filme também teve 2 co-diretores, o Paul Briggs, que trabalhou em Frozen e Operação Big Hero, e o John Ripa, que trabalhou em muitos filmes da Disney desde O Rei Leão. Os 4 participaram do roteiro, mas as figuras principais na escrita foram o Ki Nguyen, não sei se pronunciei certo, que trabalhou no roteiro de Incorporated e The Society. E a Adele Lim, que trabalhou no roteiro da série de Máquina Mortífera e no filme Podres de Ricos. E a música ficou com James Newton Howard, que trabalhou na música de Todos os Jogos Vorazes. E já deixando claro que se você sair pra olhar os nomes de todas as pessoas que participaram do filme, dá pra ver que tem pessoas de origem asiática em todos os setores. Das atuações, eu assisti o filme 2 vezes, a primeira vez legendada e a segunda dublada. Os 2 trabalhos são de muita qualidade. A dublagem é nível Disney, né? Sincronia labial, máximo cuidado, excelente. Na voz original, todo o elenco tem ascendência asiática, tirando o Tuk Tuk, que é o Tatu, né? Todo mundo viu. Mas aqui eu reitero uma coisa que eu já falei também no meu vídeo sobre A Caminho da Lua, também aqui pro Cultura da Ação, de que a gente não tem, até onde eu sei, muitos dubladores com ascendência asiática. Então, para poder ter um elenco de dublagem com pessoas de ascendência asiática, provavelmente a empresa teria que ir atrás de atores para ir capacitar essas pessoas para dublagem, para dublarem o filme. E, assim como a Netflix não esteve muito interessada em fazer isso para Caminho da Lua, aparentemente a Disney também não estava muito interessada em fazer isso em Raya. Mas isso não diminui o trabalho de todos os dubladores, todos são maravilhosos. A Raya, na voz original, é feita pela Kerry Mary Tran, que é filha de vietnamitas, e ela foi a Rose na última trilogia de Star Wars. E aqui no Brasil foi feita pela Lina Mendes, que é a voz da Coraline, e da Adora de She e as Princesas do Poder. A Sisu no original é feita pelo Awkwafina, que eu nunca sei como se fala o nome dela, que é uma atriz de origem sino-coreana. E ela foi a Billy em The Farewell e a Constance em 8 Mulheres e um Segredo. E aqui foi feita pela Priscila Concepcion, que é a voz da Irma de Witch, e da Jennifer Lawrence nos filmes de X-Men. A Namari no original é feita pela Gemma Chan, que é anglo-chinesa, que é a Anitta de Humans e a Astrid de Podres de Ricos. E aqui foi feito pela Gabi Milani, que é a voz da Aurora nos filmes da Malévola e em Wi-Fi Ralph, e também a voz das canções da Fei Fei em A Caminho da Lua. E o chefe Benja no original é feito pelo Daniel Day-Kim, que é sul-coreano, que é o Dr. Jackson Han The Good Doctor e o Jim de Lost. E aqui no Brasil foi feito pelo Fábio Azevedo, que é a voz oficial do Doutor Estranho e da Fera em A Bela e a Fera. De termos técnicos, tecnicamente esse filme é perfeito, impecável. A cada filme da Disney a tecnologia dá um salto. Raya é um filme muito real, feito para parecer muito real. Então a qualidade gráfica, a movimentação dos personagens, as texturas, as cores, é tudo incrível. A animação dos rostos dos personagens é muito boa. Inclusive a modelagem dos rostos dos personagens foi inspirada em quem faz a voz original e ficou realmente parecido, mais em alguns do que outros, mas realmente ficou parecido. A trilha sonora é muito boa, peça-chave na imersão, com certeza. E é um filme de luta, então temos muita porrada, as lutas são muito boas, muito bem coreografadas. Gosto que a Raya tem esse corpo de lutadora, né? Um corpo bem definido, a Namari, então nem se fala, né? Os ombros largos da mulher, os músculos. E eu gostei do visual da Sisu, embora muitos não tenham gostado. Vou na volta do meu canal, porque vai voltar, tenho fé. Vou fazer um vídeo falando mais sobre isso, sobre a questão que isso levantou na internet, falando um pouco sobre designs de personagens da Disney. Mas em resumo, eu gostei, não achei ela parecida com a Elsa, mas dou o braço a torcer pra galera que disse que ela ficou parecendo My Little Pony, porque ficou mesmo. E eu gostei que todos os dragões têm esses olhos grandes, expressivos.
com cílios grossos e muitos tons de azul em todo o corpo, até porque eles têm muita associação com a água, né? Os dragões são associados com a água e a vida, e os Drum são associados com morte e fogo, não em um sentido de queimar, mas de consumir. Mas de um modo geral, aconteceu que muita gente sentiu um certo desconforto com a Sisu em contraste com o filme. Por ela ser uma personagem tão fantástica, tão mágica, tão estilizada, tão cartoonizada, em um filme onde tudo é muito real, muito próximo da nossa realidade. E eu entendo isso ter incomodado, porque eu acho que é algo que gera um incômodo realmente. A mim não incomodou, até porque eu acho que a intenção era um pouco essa. A Sisu ser esse toque irreal e que não se encaixa. A Sisu não se encaixa naquele mundo de diversas formas, tanto pelo modo como ela pensa, como ela age, como por ela ser o último dragão. E os olhos, de um modo geral, têm sua função no filme, no caso da Sisu, pra mostrar como a personagem é sonhadora e otimista, ela tá sempre com os olhos bem abertos, brilhantes. Assim como é o pai da Raya quando ele fala de reunir as 5 tribos e formar Kumandra de novo, ou a Namari quando vê a Sisu, ou aquela cena em que a Raya vê a Sisu, entre aspas, voando, andando na chuva, não sei, mas é muito bonito. E claro, direção e fotografia muito boas, impecável. Consegue dar o dinamismo, consegue passar a emoção certa, ficou lindo. Qualquer frame que você tirar desse filme vai ser um ótimo wallpaper. Mas bom, o filme já chegou com a polêmica do preço, né? Porque por conta da pandemia, Raya foi lançada ao mesmo tempo nos cinemas e no Disney Plus. Não que não tenha começado uma nova onda de lockdowns logo que o filme estreou e nenhum cinema esteja realmente funcionando. Mas enfim, se eu não me engano, lá fora, o Disney Plus já tinha feito isso com o live action de Mulan e com Soul. Aqui, como o Disney Plus demorou mais a chegar, os 2 filmes já chegaram gratuitos. Soul foi estreia no Natal e gratuita. Então Raya foi o primeiro filme a estrear com Premier Access pra gente. E foi R$70. E tipo assim, eu não considero a ferramenta do Premier Access uma coisa errada. Porque ok, esse filme tá no cinema, ele não vai dar tanto lucro. E tem gente que não pode sair de casa pelo motivo que foi. E diz, não, eu quero assistir esse filme na minha casa. E eu vou ter que pagar um pouco mais por isso, além da assinatura, porque se eu fosse ver esse filme no cinema, eu provavelmente pagaria meu Disney Plus e pagaria a minha entrada no cinema. Então, é uma ideia que faz sentido. O que não faz sentido é você pagar R$70 pra não assistir um filme no cinema. É um preço muito irreal, muito elitista. Tipo, ok, se eu for no cinema, talvez eu gaste R$70, porque eu vou pagar um Uber, talvez, que aí eu vou comprar um lanche, e a inteira, infelizmente, é caríssima. Mas eu não estou assistindo esse filme no cinema, estou assistindo esse filme em casa. Então, assim, é muito irreal, de verdade. Pra mim, isso deveria ser, no máximo, R$30, que é o valor médio de uma inteira no cinema, né? Acho que tá 30 e poucos. Mas bom, como eu já mencionei, o filme conta a história da Raya, que junto com a Sisu, a dragão, precisa juntar os fragmentos da Joia do Dragão para poder expulsar os Drum e trazer de volta todos aqueles que foram transformados em pedra pelas criaturas. Que é isso que os Drum fazem, eles saem consumindo o que eles veem, então todas as pessoas que eles façam se tornam pedra. Mas então por que a Sisu é o último dragão? Porque há 500 anos, quando os Drum atacaram a primeira vez, os dragões também viraram pedra e até onde se sabe a Sisu, sendo a última que restou, concentrou todo o seu poder e criou a joia que os expulsou. Os humanos voltaram a ser humanos, mas a Sisu sumiu e os outros dragões não deixaram de ser pedra. Então os humanos se dividiram e guerrearam pelo poder da joia, porque acharam que aquilo ia trazer alguma coisa boa, porque era uma coisa mágica de dragão. A tribo da Raya é a tribo que fica encarregada de cuidar da joia do dragão. E ela foi treinada para isso. Mas, em parte por culpa da Raya, que confiou na pessoa errada, a joia foi quebrada. Essa parte do que aconteceu com os dragões e depois com a joia são flashbacks logo no início do filme, o que faz parecer que o filme tem uns 2 ou 3 começos. Poderia ser mais curto, a questão dos 500 anos atrás, mostrando o que aconteceu com os dragões, é muito bonita, né? A animação eles fizeram, lembrando aquele teatro de sombras, mas que poderia ser um pouco mais curto no geral, esse grande momento de flashbacks, mas eu tenho que admitir que eu prefiro assim do que ficar com vários pequenos flashbacks aparecendo ao longo do filme. Então o filme é um filme de ação, um filme de assalto, então ele tem um ritmo bem rápido. A Raya e o grupo dela estão sendo perseguidos, então eles precisam ser muito rápidos, muito ágeis. Se não dá ruim, né? Eles são pegos e provavelmente mortos. E é um filme complexo, com muitos gatilhos e muito político, por incrível que pareça. Eu não esperava isso, inclusive.
Eu achava que depois de Soul, o Raya seria um filme mais leve, porque mesmo que não seja do mesmo estúdio de animação, ainda é a mesma empresa. E enfim, Soul foi uma porrada em todos os nossos corações. E acabou que Raya é um filme bem complexo também, não tanto quanto Soul, mas ainda assim tem uma temática complexa. Sobre nós, como sociedade, vencermos as nossas desavenças e nos unirmos em prol de algo muito importante, o que eu achei muito atual, ainda mais nessa época de Covid. O filme usa a palavra confiança para descrever do que ele fala, mas na verdade é algo muito mais complexo. Seria a confiança de diversos modos e diversas gravidades, indo tanto do micro pro pessoal, da Raya e as questões dela, quanto pro macro para toda aquela sociedade que não consegue se dar bem. Sobre pensar no coletivo ao invés do individual. Do unir ao invés de separar. Me lembrou demais essas questões de muitas pessoas que decidem sair de casa, quebrar o isolamento social porque eu estou precisando, minha saúde mental, e não se preocupa com contaminar outras pessoas. E eu acho que toda essa questão da confiança e de ter esses níveis traz nuances, porque de certo modo esse é o único tema do filme, mas ele tem diversas nuances. Então isso ajuda o filme a não falar necessariamente de uma coisa só de um único jeito. Acaba que o vilão da história é o próprio antagonismo entre as tribos. A Anna-Marie é sim uma rival, ela tá sim ali refletindo tudo isso que tá acontecendo, mas ela não é o inimigo. E é uma história simples, muito simples. Mas eu acho que essa beleza do filme, ser uma história bem simples, uma história bem clichê, mas muito bem trabalhada, de um jeito que funciona. A gente tem uma princesa guerreira, amargurada, que não tem um propósito nobre. Na verdade, o propósito dela é bem egoísta. Ela quer salvar o pai dela. Outras pessoas, nem aí. Mas aí, enquanto ela tá vivendo aquela jornada, ela vai percebendo que a dor que ela sente também é a dor que várias outras pessoas sentem. Lembrando de novo uma certa pandemia, onde temos infelizmente muitas pessoas de luto. E aí ela vai se perceber simpatizando, se unindo a essas pessoas. E é isso que todo aquele povo precisa, eles precisam se unir, porque é um mal que atinge todo mundo. As pessoas estão morrendo, se tornando pedra, e precisam impedir logo, porque vai chegar um ponto em que não existe mais ninguém. Uma das tribos, não vou dar spoiler, mas vamos dizer assim, quase ninguém. O lugar é só chão, basicamente. As pessoas todas viraram pedra. Essas tribos, né, já puxando o assunto, que formam Kumandra, são o maior atrativo do filme, com certeza. São lugares claramente muito ricos, que a gente fica querendo ver mais, mas não dá tempo, porque o filme tem uma urgência. A Raya tem que pegar o negócio, sair correndo e roubar o próximo. Mas claramente tem uma construção de mundo boa ali. Eles investem em diferenças e semelhanças. E as tribos são Cauda, Garra, Coluna, Presa e Coração. Cauda é um deserto com mercenários. Garra é um grande mercado flutuante, com muito comércio e muitos trapaceiros. Coluna é uma floresta gelada de bambu cheia de guerreiros ferozes e onde pouca coisa cresce. Presa é a que parece ter o maior desenvolvimento tecnológico. O metal lá é trabalhado de um modo muito sofisticado. Dá a entender também que é um lugar mais disciplinado, duro. E temos Coração, que é o reino mais próspero. Eles têm tudo, basicamente. É o lugar mais verde com mais recursos. Então, falando sobre os personagens, a Raya, já falei um pouco, né? Ela é essa personagem focada, desconfiada, muito autocentrada, o meu objetivo, muito prática. Logo no começo do filme ela diz que gosta de roupas confortáveis, gosta mais de lutar de espadas que de mãos nuas. E em contraponto a ela nós temos a Sisudato, ou Sisu, que é o completo oposto da Raya. E quem realmente tem a personalidade de uma princesa da Disney. Inclusive, a personalidade dela me lembra muito a da Rapunzel de Enrolados. Com aquele ar otimista, ela tá sempre pronta pra confiar nas pessoas e tudo é tão legal, tão maravilhoso. Com seus grandes olhos cheios de esperança, de sonhos. Tudo que o povo daquele lugar, e em especial a Raya, não são. Mas, como eu já disse, em alguns momentos, outros personagens têm esse mesmo olhar que a Sisu tem. Inclusive, eu vi que chegou a ter um pouco de uma dúvida sobre a Sisu poder ser um dragão engraçado e o Mushu não, tanto que foi deixado de fora do live action de Mulan. Eu ainda não vou falar sobre os países que inspiraram Kumandra, vou deixar isso pra um pouquinho depois, mas o principal é o dragão ser sagrado na China, ainda mais junto com a história da Mulan, que é uma figura muito importante lá, não significa que o dragão tenha todo esse sentido mais sagrado, mais especial em toda a Ásia, que é um continente gigantesco. É como, por exemplo, achar que na América do Sul só se fala espanhol, sendo que a gente tem um Brasil enorme, gigantesco, onde se fala português. Ou ainda achar que o espanhol de todos esses países da América do Sul e da América Central são um espanhol igual, sendo que não, eles têm suas diferenças. É uma cultura diferente, sabe? As outras personagens são personagens das outras tribos, né? A Raya é do Coração, com quem a Raya vai se relacionando e chamando pro grupo. Ela vai confiando sem nem perceber, vai se ligando a eles.
especialmente quando ela percebe que eles compartilham o mesmo sofrimento. Então, assim como cada tribo tem uma característica diferente, uma coisa única, as personagens são assim também. Cada uma tem um talento, tem algo a oferecer para aquele grupo para tornar ele melhor. Então, eles estão ali para representar Kumandra como um todo. Além disso, os personagens são de idades variadas, até para mostrar como a praga dos Drum afeta diferentes pessoas de diferentes idades. O primeiro que a gente conhece é o Boom, de cauda. Ele tem uma espécie de barco, restaurante, e ele perdeu a família inteira, o que forçou ele a começar a trabalhar. A segunda é a Noi e os Onguis, amigo dela, que são tipo uns macacos. Ela e os macacos são de garra, e ela é um bebê que perdeu a mãe. Então ela acabou se tornando uma ladra, provavelmente ela não tinha quem cuidasse dela, então ela foi morar na rua, deve ter encontrado esses macacos, e eles começaram a sobreviver juntos. É com certeza a personagem mais bizarra do filme, mas eu super adorei a ideia. Ainda mais porque ela parece muito a Mônica da Turma da Mônica. O terceiro é o Tong, de coluna. Ele é um guerreiro de meia idade que perdeu simplesmente tudo, e ele vive muito sozinho, com saudade, como era a vida antes. E a Namari, que obviamente vai se tornar uma aliada, mas é bem depois, não se preocupe com isso. E ela é a única personagem que tem uma relação prévia com a Raya. Lembra que eu falei que a Raya confiou na pessoa errada e a joia foi quebrada? Então, a pessoa errada que a Raya confiou foi a Namari. As duas são muito parecidas, mas a diferença principal é a criação. O pai da Raya queria ensinar ela sobre unir as tribos e mudar as coisas. Ele tinha muita fé nesse sonho, como já dizia Cinderela, enquanto a Namari foi ensinada a competir, a ser a melhor e a tornar presa a melhor tribo. Então elas acabam desenvolvendo essa relação de inimigas que claramente vem acontecendo ao longo dos anos. E de pequenos detalhes eu gostei muito de como a comida é trabalhada de um jeito farto pra unir, somar ao redor de uma mesa. A magia acho que foi usada em uma quantidade muito certa, de modo que nem a joia do dragão, nem os dragões são figuras onipotentes, capazes de tudo. Não existem as limitações, existem as coisas que podem fazer e não podem. E, inclusive, acho que a magia não ser, no final do filme, não vou dar muito spoiler, mas a magia não ser a solução dos problemas, maravilhoso. E a água também, se fala muito da água como vida, até porque todo o reino é banhado por aqueles rios que tem aquela forma de dragão. Então é algo muito legal também. Usar água é a única coisa que repele os drones, inclusive. Agora um pouquinho sobre representatividade, né? Kumandra teve de inspiração países do Sudeste Asiático, que são, vou ter que ler, né? Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Singapura, Tailândia, Timor-Leste e Vietnã. É muito lugar para representar, o pessoal fez viagens para lá, inclusive. E a solução da Disney foi criar esse lugar fictício e dar uma juntada nessas culturas, nesses povos, para tentar falar sobre isso. E até a gente já pode falar até onde a adaptação deve ir, o quanto adaptar. Será que a pessoa pode pegar só alguma coisa que ela acha que serve pra história dela e deixar as outras coisas de lado, então tem que jogar tudo? Já seria uma questão. Mas o grande ponto seria se juntar tudo isso seria o melhor jeito de representar todos esses países. É algo bem discutível, porque pode ficar bom, uma condensação interessante, ou pode ficar só uma salada muito estranha, que não faz sentido. Muitas pessoas de ascendência asiática se pronunciaram sobre isso e deu pra ver que dividiu muitas opiniões. O Léo Wang, tem canal aqui no YouTube também, ele elogiou a modelagem, o design dos personagens, falando que foi possível representar a diversidade das pessoas na Ásia, várias cores e formatos. Eu vi, acho que no TV Showtime, uma pessoa dizendo: esse filme deixou meu coração filipino feliz. Em compensação, eu vi no Twitter um ilustrador que era do Sudeste Asiático, não lembro o país exatamente, acho que ele não diz até na thread que ele fez. E ele apontou várias coisas que poderiam ser usadas no filme, que ele achou, no caso, que faltou. O que eu já acho um progresso, levando em conta que no live action de Mulan a gente viu de muita coisa sendo chamada de ruim, né? De representação ruim. Então, de certo modo, é um progresso. E no BuzzFeed, a Liz Ogini postou um texto questionando se esse tipo de representatividade era melhor. Porque se você mistura coisas específicas de cada lugar, talvez nenhum deles seja realmente bem representado. Isso acabou me lembrando que a Disney já fez algo assim com Helena de Avalor, que é uma série animada muito legal, inclusive vocês vão assistir, que foi a primeira princesa latina da empresa. Mas, para o meu desgosto, a Disney não colocou ela no Disney Princesas, porque aparentemente precisa ter um longa-metragem no cinema pra isso. Enfim, inclusive, né, tendo um longa-metragem no cinema, você vira princesa, né? Kida de Atlante chora. Mas voltando ao assunto.
Por que que a Helena é uma princesa literalmente latina? Que eles criaram esse lugar fictício que é Avalor e juntou a característica de vários países da América Latina. Mexe muito nesse ponto. Mas eu acho que a diferença principal, além de Helena ser uma série com muito mais tempo para explorar muitas outras coisas, é que Avalor também possui muitos elementos fantásticos. E a gente vê que Kumandra, no filme pelo menos, não foram mostrados tantos elementos fantásticos. E Avalor tem muitos elementos fantásticos que não necessariamente têm a ver com essa cultura latino-americana. Foram coisas criadas. Então, além de sempre pra se trabalhar, também teve muitos consultores, mas pega nesses mesmos pontos, basicamente. E claro, né, tem que se falar que Avatar é a franquia que mais lembra Raya, que Raya mais lembra, como você pode ver, por conta dos povos divididos por cores e dessa questão dessa figura de um herói e uma heroína que tem que unir toda essa galera de novo. Deixando claro que Avatar não criou esses tropos, tá? Essas coisas já existiam. Mas meio que, não sei, cunhou, utilizou muito bem e ficou muito marcante, né? Quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente pensa em Avatar. Mas eu acho que em Raya tem outra vibe. O povo de Kumandra tem muitas coisas em comum e se desuniu por ganância. Eles não têm muito interesse em se dominar. Eles querem progredir separados, mostrar uma superioridade perante o outro. Enquanto os povos de Avatar são muito distintos. Eles têm modos de vida completamente diferentes. A gente começa a ver na tribo da Água do Sul com aquele monte de iglu. E aí a gente chega no Reino da Terra e a gente tem uma metrópole, sabe? O povo de Avatar briga por qualquer coisa que alguma nação considera uma coisa diferente. Sobre qualquer assunto, basicamente qualquer assunto. E existe uma vontade de você se impor. Além de você mostrar que sua nação é melhor, mostrar que ela pode dominar, né? A gente sabe, a Nação do Fogo atacou. Existe uma certa coisa de impor o que você pensa. E uma coisa curiosa é que em Avatar, o Reino da Terra também é inspirado no Sudeste Asiático. E continua sendo até hoje, como foi em Avatar, né? A Lenda de Aang. Tô tentando seguir a ordem cronológica certa. Como foi em O Último Mestre do Ar, né? Aquele polêmico filme que a gente finge que não existiu mais. Infelizmente existiu. E trouxe toda essa questão com a escolha do elenco. Foi assim em A Lenda de Korra, mesmo que com a revolução tecnológica e tudo mais. A inspiração para as nações continuam sendo a mesma. E ainda é até hoje, porque até hoje são lançados livros e HQs de Avatar, que se você, assim como eu, gosta de Avatar, mas é uma pessoa muito avada, eu também só soube disso há poucos meses. O motivo disso é que elas nunca foram lançadas em português, né? Infelizmente. Como sempre, o Brasil é muito esnobado, mas a gente tem a galera do Mundo Avatar, que tem canal aqui no YouTube, que traduz essas HQs gratuitamente para nós podermos ler. E muito provavelmente o Reino da Terra continuará sendo assim na série live action de Avatar da Netflix e em todas as obras futuras do Avatar Studios. Então essa discussão provavelmente vai continuar, até porque, bom, não só o Reino da Terra é uma inspiração, né? As tribos da água são inspiradas em povos inuit, se não me engano. Os monges do ar são em monges mesmo do Himalaia. E eu não sei se isso é confirmado, mas pra mim é bem na cara que a Nação do Fogo é inspirada na China. Então não vai faltar coisa pra se falar sobre esse tipo de adaptação, sobre esse tipo de inspiração pra compor uma cultura, um universo. E eu não sei se existe uma resposta certa pra esse assunto. Pra mim a resposta certa seria estimular o mercado audiovisual e de animação lá, para deixar aquelas pessoas falarem sobre elas e suas próprias vivências. As melhores animações sobre a China atualmente são as animações do Pearl Studio, que foi Abominável e A Caminho da Lua, porque é um estúdio chinês, com pessoas chinesas. Então é sempre bom deixar as pessoas falarem de suas próprias vivências. E para finalizar, eu 100% tenho certeza que vai ter uma série animada derivada de Raya, porque a Disney já vinha testando essas séries, como o Disney Plus já anunciou um monte de outras séries e vai ter uma série de Raya sim. Com certeza, não tenho dúvida que daqui a pouco anuncio. E seria muito bacana mostrar esse processo das tribos de se tornar Kumandra outra vez, porque existe uma série de questões políticas, comerciais e muita mágoa também. Tem potencial demais pra isso, eu adoraria um curta ou um próprio episódio dessa série sobre como foram esses 6 anos da Raya sozinha. E eu acho que seria uma série boa, porque como eu já citei, a Helena de Avalor mexe um pouquinho nesse ponto. E também teve as Enroladas Aventuras da Rapunzel, Enrolados outra vez, porque a série mudou de nome no meio do caminho. E a gente teve, além de ter uma história bacana, a gente teve uma espécie de romance da Rapunzel com a melhor amiga dela. Sim, o Flynn está nessa série, mas parece que não. E como a gente sabe, quem assistiu o filme sabe, percebeu que a Raya e a Namaari tem uma certa tensão assim, uma coisa meio Adora e Felina de She-Ra, as Princesas do Poder. Tem alguma coisa ali. Então, será que a gente poderia finalmente ter um casal lésbico? Não sei, vou tentar não
como é que diz? Tentar não criar falsas esperanças, mas seria uma oportunidade. Enfim, seria muito bom essa série, especialmente se tivesse um bom time de consultores, até pra gente conhecer muito mais a fundo as tribos. Pontos fracos do filme é complicado, porque tem coisas que eu não gosto, mas que eu acho que fazem sentido pro filme. Como não explorar muito o mundo ou as personagens. O que talvez me deixe seja mais chata, que em determinado ponto do filme todo mundo fica falando confiança, 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 porque realmente falta uma palavra melhor pra descrever tudo aquilo, aí fica meio chato. Pontos fortes, tudo é muito bem feito. Existe um cuidado muito grande. Pra mim, Raya é claramente um filme pra perceber uma coisinha a mais a cada vez que você assiste. De referências, dá pra encontrar as referências de Avatar, como eu já falei, com Helena Diávolo, My Little Pony com o visual da Sisu. Mas o que me lembrou, e inclusive eu só lembrei porque quando eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo eu fui pesquisando outras críticas, eu assistindo Raya, a questão dos Drum transformar as pessoas em pedra me lembrava alguma coisa que eu não conseguia saber o que era, sabe? Quando tá na ponta da língua você não sabe dizer. Pronto, lendo uma dessas críticas, eu vi que alguém citou Tito e os Pássaros. Eu falei, é isso. Tito e os Pássaros é uma animação brasileira em que existe uma espécie de vírus do medo que transforma as pessoas em pedra. O problema é que você ter medo de te tornar pedra já meio que é espalhar o vírus, sabe? É muito bacana esse filme. Concluindo, Raya e o Último Dragão é um filme incrível. Tem, obviamente, suas questões, sempre vai ter, mas traz uma história muito simples e com certeza tá marcando uma nova era para as princesas da Disney. E também mostrou que a Disney Animation, não só a Pixar, tá com essa disposição para fazer filmes mais sérios, mais complexos, sem deixar de lado o infantil. E eu quero uma série derivada, ok? Obrigada, Disney, de nada, é só isso mesmo. Mas é isso, gente. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like, seguir o Cultura da Ação nas redes sociais, dar uma olhadinha no Apoia-se e de ir lá conferir o meu canal, Milady Sarah.